olha, a cartela que nós vamos colocar no ar, 5 de março é o dia que o Tribunal Superior Eleitoral vai divulgar a resolução para as eleições de 2012, estabelecendo todas as regras. No dia 10 de abril, 180 dias antes da eleição, é o último dia para os gestores oferecerem reajustes a servidores públicos. E é nesse ponto que eu começo a conversar aqui com a doutora Andréa, voltando aí para o dia 10 de abril, por favor, a respeito dos reajustes dos servidores públicos. Já estou aqui com a doutora Andréa Araújo, que é advogada e que vai conversar conosco a respeito dessas datas da Justiça Eleitoral. Doutora Andréa, muito bom dia. Bom dia. Bom, nós vimos aí nesse calendário eleitoral, nessa primeira parte do calendário eleitoral, Sim, que até o 10 de abril é o prazo para reajuste dos servidores. Na realidade, como é que funciona isso, doutora? Fica impedido o aumento de salário para servidor? Na realidade, a partir dessa data, Joelson, telespectador, é vetada a revisão geral de remuneração de servidores. Essas questões são muito duvidosas para o eleitor, para os candidatos. Por isso, até oriento aqueles que pretendem ser candidatos agora no pleito de 2012 a procurarem assessorias jurídicas especializadas, porque realmente, de fato, eles podem se complicar, porque já há algumas condutas que são vedadas aos agentes públicos, principalmente a prefeitos que estão no exercício do mandato e vão ser candidatos à reeleição, porque ali eles têm um aparato do governo municipal e ali tem vários gestores e esses gestores podem, por algum ato, praticar uma conduta vedada e isso pode gerar aplicação de olha, a cassação até do mandato do candidato. Vamos, olha, dar uma olhada mais aqui no calendário eleitoral. Nós temos aí no dia 9 de maio, 151 dias antes da eleição, o último dia para que os eleitores façam uma requisição de transferência de título e inscrição eleitoral. Você pode tirar o título de eleitor, isso, é isso, doutor? Exatamente. E também essa data, Joelson, é importante dizer que aquelas pessoas que têm necessidades especiais têm também até essa data, é o prazo para requererem a votação em sessão especial. Pessoas também, que andam de cadeira de rodas. Isso, eles podem requerer a votação numa sessão eleitoral específica, adaptada, e essa data limite também, 9 de maio, é a data também que ele tem como limite para requerer junto à Justiça Eleitoral a votação em sessão especial. Ele vai no cartório eleitoral, no cartório eleitoral. Bom, vamos ver então a próxima cartela, informações 10 de junho a 30 de julho, o período de realização das convenções eleitorais definindo candidaturas e coligações. De 10, são, portanto, 20 dias para essa definição. Isso. Próxima data, por favor. No ar. 1º de julho, passam a estar proibidas propagandas no rádio e na TV e também o tratamento privilegiado no rádio e na TV para os candidatos. E no dia 6 de julho começa a propaganda eleitoral. E aqui que eu quero conversar também com a senhora sobre isso, doutora. O que é que configura a propaganda eleitoral? Internet, por exemplo. A legislação eleitoral ela já permite, né, a veiculação de propaganda eleitoral na internet. A lei das eleições, que é a lei 9.504, ela já regulamenta, sim, a realização de eleição através da internet, mas nós acompanhando essas eleições, inclusive as últimas do ano de 2010, nós vemos que já tivemos candidatos aqui e gestores que foram multados por praticar propaganda eleitoral através da internet e de redes sociais, através das redes sociais. Isso por quê? Porque antes de ontem mesmo, na terça-feira, houve a suspensão de um julgamento, Joelson, lá no Tribunal Superior Eleitoral, onde se debatia exatamente o uso das redes sociais na propaganda antecipada, como ato de propaganda antecipada. Porque como nós vimos aí no calendário eleitoral, a propaganda só é permitida a partir do dia 6 de julho. Não ocorrendo em período anterior a 6 de julho, essa propaganda é considerada antecipada e quem assim age está passível de aplicação de multa. Agora, doutor, por exemplo, no caso de uma pessoa que colocou lá no seu Twitter uma propaganda em favor de uma pessoa, mas ele tem 15 seguidores, 20. É muito diferente do impacto de quem tem 5 mil seguidores, 10 mil, 15 mil. No período eleitoral, Joelson, essa propaganda através das redes sociais ela é permitida. O que se veta é exatamente essa realização de propaganda em período anterior ao permitido, porque no período anterior ao permitido é considerada propaganda antecipada. Nesse período, que vai até 5 de julho, porque nós vimos que somente a partir do dia 6 é permitida essa propaganda. Essa votação desse processo no Tribunal Superior diz respeito a um julgamento do candidato a vice-presidente pelo PSDB, Índio da Costa.
Lá ele pediu votos através do Twitter e ele na época tinha 40 mil seguidores. 2 ministros do TSE já entenderam que não configura propaganda eleitoral, por quê? Exatamente por essa questão que você falou. Porque a liberdade é como se fosse, os ministros consideraram que fosse como uma ligação telefônica, como uma relação interpessoal. Entendi. Já os outros 2 ministros que já votaram que é considerada propaganda eleitoral entendem que o efeito multiplicador dessa divulgação, desse pedido de voto, é muito grande. Bom, continuando aí o calendário eleitoral, para que o eleitor possa acompanhar aí as datas de limite, 7 de julho estão proibidas as nomeações de funcionários públicos, dia 2 de outubro, data a partir da qual nenhum eleitor poderá ser preso, a não ser em flagrante, e no dia 7 de outubro, o dia das eleições. São essas as datas aí, doutora, portanto... Até esclarecendo que com relação às nomeações de servidores que estão vetados nos 3 meses que a partir do dia 7, 3 meses que antecedem um pleito, essa é importante esclarecer ao telespectador que se o concurso, em caso de concurso público, se já houver sido homologado até essa data, pode sim haver a nomeação dos concursados. Dentro do prazo de 3 meses, desde que a homologação tenha sido anterior aos 3 meses. Exatamente. Doutor André Araújo, muito obrigado pela sua participação aqui no Notícia da Manhã. Estamos à disposição.